Milene por aqui, mais um episódio do Autocompaixão, um Olhar Além. E esse episódio aqui é uma certa continuidade do episódio anterior, o 14, né, onde eu falei sobre a vida não é útil, que já vinha inspirado, né, no episódio 13. Então, para esse daqui, eu acho que seria legal ouvir o episódio anterior, tá? Então, às vezes tem alguma inspiração, que nem o próprio episódio 13, que não necessariamente precisaria ouvir os anteriores, mas é sempre legal, né? Porque vai juntando uma coisa na outra, né? A gente vai seguindo uma linha aqui de pensamento. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho essa leitura, né, de vida não utilitária, é importante que a gente perceba o sagrado na vida. Ou se a gente poderia substituir isso aqui também pela própria relação de interdependência. Mas eu vou trazer a palavra sagrado para linkar aqui com outros assuntos aqui, onde a gente vai chegar, na verdade, na mesma coisa, mas, né, por essa abordagem, né, por essa textura. Então, eu até no episódio passado eu citei, né, Ayrton Krenak, os povos originários, pessoas que, né, de repente estão vivendo em zonas mais rurais. O que tem de diferente dessas pessoas, do viver dessas pessoas, para a maioria de nós que talvez, né, esteja ouvindo aqui esse podcast, que vive, né, numa cidade grande, com recursos e com a vida moderna, né, cheia de facilidades, né, de coisas prontas. Essas pessoas, elas reconhecem, elas estão mais em contato com o orgânico da vida, com os processos da vida. Então, os seus alimentos, por exemplo, muitos, né, podem ser colhidos onde elas vivem. Desde plantação, abate de animais, a relação com os ciclos da vida, com as estações, com o sol muito quente, com a chuva, com a lama, com os cheiros dessa terra, com os cheiros dos frutos, das ervas, diferente de nós que recebemos as coisas embaladinhas, plastificadas, e esse modo mais automatizado, onde a gente não percebe tanto os processos. Então, quando a gente está em contato com os processos, a gente está em contato também com o ritmo. Então, aquilo que você plantou, que era sementinha, né? Que aí foi lá, adubou, cuidou, né? Teve o processo de cultivo, viu crescer, até que aquilo se tornasse fruto, ou grão, ou o que seja, e virasse, né? Fosse ainda ter o processo ali de cozimento, de preparo e tudo mais, até que aquilo vire alimento. Então, a natureza, os elementos, têm processos, têm pausas, têm ritmos. E aí, naturalmente, a gente reverencia essas coisas todas, reverencia os seres que estão envolvidos, não só seres humanos. E aqui quando a gente fala de seres, a gente está falando de todos os seres, né? A água, a terra, o mineral, os passarinhos, os insetos. Claro que tem alguns insetos, né? Bem difíceis, né? Vamos combinar. Mas assim, realmente a gente está falando de tudo. A gente não está tendo uma exclusividade para um ser humano, né? Ou incluindo aí mais alguns. A gente está falando de tudo, de todos os seres. Até lembrei agora que, né, eu não sei aonde que eu vi isso, acho que foi no Instagram, faz um tempo já, que era alguma coisa assim, alguma coisa de algum alimento, e a pessoa tava, graças a Deus,
né? Falando, sei lá, graças a Deus que tem esse milho aqui, por exemplo. E aí aparece o Deus, né? Que era o Senhor ali, que era o agricultor, né? Porque na verdade a gente precisaria reconhecer essa cadeia toda, né, de processos das pessoas que estão envolvidas, e em tudo que contribui para alguma coisa chegar para a gente. Quanto mais essa vida moderna, né, ela é coisificável, ela é de objetos cada vez mais descartáveis, a gente reconhece menos e reconhece menos o valor para essas coisas. Eu ainda hoje me admiro bastante, assim, de abrir e fechar a torneira. Eu acho uma coisa muito incrível, assim, né? Chegar água na nossa casa. E às vezes chega água quente, olha só que incrível. A gente abre lá o chuveiro e a água tá quente, tá morna, tá, né? Tá fria. A gente pode ajustar a temperatura, às vezes a quantidade ali de água. Isso é muito incrível, né? Nós temos uma tecnologia interessantíssima, né? Em todas as nossas casas, né? Que é ter privada. Olha só, papel higiênico. São facilidades, são coisas que a gente tem por coisas comuns, né? Que são absurdamente incríveis, que poupam, né, o nosso tempo, o nosso trabalho, que facilitam absurdamente. Mas se a gente tivesse contato com os processos, precisasse lá aquecer nossa água para tomar banho, né, seria muito também interessante. A gente estaria em contato com uma parte praticamente ritualística, né, que a gente perdeu. Não é o caso, claro, da gente voltar, né, para outros tempos, mas dessa observação, né, dessa coisa incrível, né, que é hoje em dia as facilidades que nós temos. E cada vez mais, né, porque mesmo o fato do computador, então quanto antes a gente precisava ir em bibliotecas, hoje não precisamos mais. É claro que perdemos o contato com isso também, né? Então a gente ia até lá, a gente tinha uma relação com as pessoas que estavam ali, a gente tocava nos livros, tinha a textura, tinha o cheiro, tinha pegar o papel e a caneta e escrever, ou ia até uma máquina de Xerox, que já era uma outra facilidade. Então é muito importante que a gente tenha, lembre-se não perca muito a ideia desse reconhecimento dos processos, porque senão a vida vai ficando muito plastificada, muito sem textura, muito sem cheiro, muito sem tato, muito sem vida e, portanto, muito coisificada. A cozinha, né, fala por mim aqui, eu acho um laboratório incrível também, né, dessa percepção de tempos e de ritmos, né, principalmente quando você faz o seu alimento, o seu processo de alimento. Eu gosto bastante de fazer, por exemplo, a tapioca, comprando polvilho doce, ao invés de comprar a tapioca granulada, plastificada, de comprar o polvilho ali a granel. Né, uma época eu fazia leite de soja, né, então tem todo aquele processo, deixar de molho, assim como os grãos, né, então você precisa pensar, né, quando você faz a tua refeição, você precisa planejar. Então, eu tenho que fazer aquilo, tenho que tirar um dia antes, tenho que colocar um dia antes de molho, tenho que fazer a massa, eu gosto de fazer massa que fica maturando, então tem que fazer antes, preparar, colocar na geladeira, tem que dobrar a massa. Isso é bacana porque não é só um gostinho especial, é o prazer de fazer, mas nos dá uma participação nessa pausa, nesse tempo das coisas. Eu tô falando aqui, engatei, né? E gadei o sagrado, né? Então, essa relação com todas essas coisas, né? Perpassa um pouquinho, né,
ideia de sagrado, né, dessa relação. Eu não sei se você já viu a Marie Kondo, que é aquela conhecida por organização. Tem documentários no Netflix, tem coisas dela no YouTube, livro, né? E ela, eu não vou falar tanto aqui, porque eu não sei profundamente sobre o shintoísmo, mas eu sei que ela vem dessa cultura, né, dessa religiosidade shintoísta, onde eles têm, né, uma reverência até pelas coisas não inanimadas, que são objetos. Então, por exemplo, quando ela pega uma roupa, você precisa perguntar se aquilo te faz feliz, né, a tua relação com aquela peça. E aí, quando você não quer mais, você agradece aquilo, né, o tempo que ficou na sua vida aquilo. Então, olha que interessante, né, que relação quase praticamente, né, sagrada que se coloca ali. Os povos originários, né, têm uma relação muito sagrada com toda a natureza, com todos os elementos, porque eles constituem absolutamente tudo. E tem um outro livro, Newton Bonder, da Cabala, o Rabino. Eu tenho um trecho, vou deixar aqui na descrição, tem um trecho no YouTube, lá no canal Autocompaixão, que é sobre o livro Sagrado. Esse livro ele vem meio em contradição ali, né, fazendo a ideia de O Segredo, né, por isso tem esse título, O Sagrado. E para a ideia, né, do Newton ali dentro dos conceitos da Cabala e tudo, a ideia do sagrado, ela é uma ideia do segredo do segredo. É uma ideia de óleo que não se mistura em água. É uma ideia daquilo que continua sendo oculto, que continuará sendo oculto, mistério. É aquilo que não se mistura ao mundano. O sagrado, ele perpassa, ele cruza as nossas vidas, mas ele não é revelado como é o segredo. A crítica, né, ao segredo é esse interesse do indivíduo, de que a realidade atenda ao indivíduo. Eu vou ler um trecho aqui que diz assim: o individualismo pelo qual optamos no Ocidente fortaleceu a liberdade à custa de um anonimato. Não somos o nosso país, não somos a nossa tribo e nem somos a nossa família. Somos indivíduos com direito de expressão e independência. E estes indivíduos passaram a construir teses sobre sua inserção no universo. Nenhuma me parece tão própria de nossos tempos como a tentativa de construir um cosmos que consome. A ideia de que o universo é capitalista, de que é um grande supermercado desenhado para suprir não só bens, mas promover a liberdade e a independência, assume um papel central. Essa tem sido a produção espiritual mais importante de nosso tempo. São as religiões do indivíduo, as religiões que não têm como fundamento canonizar a relação de um grupo com o universo, mas a de um único indivíduo com o universo. Seu foco não é o futuro, a confirmação da fé por meio da sobrevivência coletiva, mas o presente, o que de oculto nele aponte para uma sobrevivência além da finitude. Enfim, li um trechinho aqui, né, do Sagrado de Newton Bonder. Leia se puder, muito interessante. Mas, né, aqui a gente traça aqui de novo essa relação interdependente do ser, né? Não uma relação isolada entre um indivíduo e seu cosmos particular, com os seus desejos atendidos, né? A sua realidade modificada apenas para si, ou ainda que, né, seja para sua família. Então, sempre tem essa relação difícil, complicada e iludida sobre a realidade, de fato.
Esse é um meio pelo qual a gente, entre aspas, naturalmente vai ficando menos humanos. Milene, e aí o que tem a ver tudo isso com autocompaixão? Seria legal ouvir o episódio anterior, né, o episódio 14, que eu também explico sobre. E além ali, né, do que eu comento sobre a questão da vida utilitária, que impede, né, que essa expressão autocompassiva por si só aconteça. Então, esse daqui é mais um link, né, com essa ideia plastificada, inorgânica, desumanizada, objetificada, coisificada, que a gente vai adquirindo. Então, a relação com o sagrado, o reconhecimento da interdependência, age como um certo antídoto, né? Esse reconhecimento de um dos pilares, que é da humanidade compartilhada. Outro aspecto é reconhecer em nós essa composição de todos os outros seres, né? Uma grande descoberta do Buda foi de que todas as coisas não eram separadas das outras coisas. Todas as coisas eram compostas, de que tudo existe em relação. E quanto maior essa percepção, mais orgânica, natural, humanizada, vai ficando o nosso sentir, o nosso senso, a nossa percepção. E contribuindo, portanto, para uma visão que naturalmente vai gerar compaixão e autocompaixão. Espero que você tenha curtido aqui o episódio de hoje, assim como outros, e até o próximo episódio.